Isso. Já coloquei aqui para gravar, pessoal. Primeiro, né, obrigada pela disponibilidade aí de vocês, de a gente ter trocado a aula de ontem para hoje. E vou compartilhar aqui primeiro a minha tela, que hoje a gente vai falar do CPC 10, seja do pagamento baseado em ações. Vocês têm alguma noção do que se trata esse CPC? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Tá sim, professora. Beleza. E então vamos lá começar, que hoje a gente vai falar desse CPC, né? Que é o CPC 10, né? Que também, né? É a NBCTG 10 também, que nós vamos tratar sobre a remuneração, né? Baseada em ações, que na verdade pagamento baseado em ações. O que vocês imaginam que seja esse CPC? O que a gente vai tratar aqui? O que vocês já conhecem sobre o assunto? Ou ninguém faz, nem sei de que se trata isso. Vocês conhecem alguma coisa? Eu não conheço não, mas pelo título sobre pagamento baseado em ações, quer dizer sobre ações judiciais? Não, sobre ações judiciais, não. Não, eu não faço a mínima ideia. Não tem problema, não. Também não sei o que é isso, não. A gente vai descobrir hoje juntos aqui, né? Mas antes, eu estou lembrando aqui que no domingo vocês fizeram a prova do CFC, né? E como é que foi a prova? Esqueci de perguntar. Eu não fiz não, professora. O Marcelo também eu acho que não fez. Eu acho que foi pouca gente que fez a nossa sala. Mesmo porque eu formo só no meio do ano que vem, né? Uhum. Porque eu entrei no segundo período direto. Marcelo também eu acho que é a mesma coisa. Eu vou deixar para fazer o ano que vem. Entendi. Teve bom não ter feito, porque disse que estava muito difícil, né? Tava. Disse que estava. Pois é, eu queria ter depois um feedback aí de vocês, como é que foi o pessoal que fez, né? O que acharam, o que caiu. O Thiago e o Léo falou que foi CPC, foi CPC total na prova. Pois é. Importante, né, estudar todos os CPCs aí. O ruim, assim, são vários CPCs, né? Então a gente nunca sabe qual que vai cair mais, mas sempre cai, gente, um ou outro, né? A gente está vendo aqui os principais, né? Porque não tem condições a gente ver e inclusive profundamente todos eles, né? Mas, assim, os principais CPCs a gente está abordando, né, para que vocês consigam realmente fazer uma boa prova, né? E esse CPC aqui, da aula de hoje, que é o CPC 10, ele também costuma cair nas provas do CFC, né? Que é a remuneração aí, que é o pagamento, na verdade, baseado em ações. Igual vocês disseram, né? Olha, eu não conheço nada do CPC e às vezes a gente pode confundir mesmo essas ações com ações judiciais. Mas aqui dentro desse CPC, a gente não vai falar de ações judiciais. Essas ações aqui são ações mesmo de capital, né? E que esse CPC, ele vai ser aplicado, né, especialmente para as empresas, né, de um porte maior, que especialmente também aquelas que negociam suas ações na bolsa. Então, essas ações que trata aqui, tanto o título quanto o conteúdo do CPC, são ações, efetivamente, essas ações de capital, né, que a gente negocia em bolsa de valores, né? Então, na verdade, o CPC, ele vai tratar como que as empresas, né, elas podem remunerar os seus funcionários ou até mesmo, né, alguns fornecedores e prestadores de serviços baseado em suas ações, o valor da ação negociada
no mercado baseado no valor justo, né? A gente vai ver aqui algumas diferenças, né? E coisas que o CPC ele vai tratar muito específico, né? De como que vai acontecer essa remuneração, se essa remuneração ela vai ser paga, né? Por opção de ação ou se vai ser com a própria ação, que eu vou explicar aqui para vocês. Então, na medida que eu for falando e que eu for explicando, né? Como o corriqueiro, vocês não entenderam, né, ou tiver alguma dúvida, alguma pergunta, me parem, né, que aí a gente explica. O importante é não ficar com dúvida aí e deixar eu seguir com dúvida, tá bom? Então é o seguinte, o CPC em si, né, gente, como eu estava dizendo, ele vai ser aplicado muito mais para as empresas de um porte maior e aquelas que também negociam as suas ações em bolsas de valores. Normalmente são essas empresas que podem utilizar esse pronunciamento técnico, né? Até porque quando a gente fala de ações, né, de empresas com ações, nós normalmente estamos nos remetendo a empresas sociedade anônimas, né? Por quê? Porque as empresas, né, limitadas aí, normalmente elas têm cotas de capital e não ações. As ações, elas são aplicadas para as empresas sociedade anônima, então o próprio porte já é maior e no nosso caso aqui, especialmente aquelas que negociam as suas ações em bolsas de valores, tá? Então, o CPC, né, mesmo aqui no caso CPC 10, ele vai fazer o quê? Ele vai apresentar para a gente, né, esses procedimentos de como que nós vamos tanto reconhecer contabilmente esse tipo de transação e esse tipo de lançamento, né, e como que nós vamos divulgar essas transações, né, com o pagamento, né, dessa remuneração aí, baseado nas ações ali da entidade, tá? E como que isso vai constar lá dentro da demonstração contábil, tá? Agora, vamos pensar o seguinte, no nosso caso aqui. Aí eu estou falando que são empresas, desculpa, de capital aberto, né? Que tem ali as suas ações negociadas na bolsa. Mas quando eu posso, a gente precisa entender isso primeiro. Quando que uma empresa vai poder remunerar os seus colaboradores, né, os seus funcionários, ou seus fornecedores, né? É menos comum isso, o mais comum é remunerar os empregados, mas como que ela vai fazer isso pagando com ações ou opções de ações? A primeira coisa que a gente precisa entender, qual o contexto que isso pode acontecer, né? Quando que nós vamos poder fazer esse tipo de transação? Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que, normalmente, esse tipo de ação, ela vai estar já dentro das políticas ali de remuneração de empregado. Então, vamos contar o seguinte, eu sou uma empresa, né, empresa X lá, e eu tenho um porte maior, e eu vou divulgar para os meus colaboradores que, olha, se a empresa bater a meta de X de vendas, né, até o 31/12, nós vamos remunerar os empregados, os colaboradores com 100 ações da companhia, né? Ou, por exemplo, olha, se você conseguir aumentar o número de cadastro de clientes, né? No caso ali para os vendedores, aumentar o número de clientes ali na nossa carteira, né? Cada vendedor vai receber 200 ações, né? Ou opções de ações. Por quê? Aqui ainda dentro do objetivo, né? Lá já descrito no próprio CPC, ele diz o seguinte, né? Esse tipo de pagamento ocorre com muita frequência em empresas que possuem em seus planos de remuneração a entrega de ações ou de opções de ações a empregados. Alguém saberia me dizer o que seriam essas ações ou opções de ações? Vocês já conhecem essa expressão? Alguém já ouviu falar sobre isso? Porque aqui a gente vai
remeter um pouquinho mais à questão do mercado de capitais. Vocês chegaram já a estudar alguma coisa desse tipo? Já, gente? Professora, a gente já estudou alguma coisa de mercado de capitais, sim, mas eu não lembro disso, de opções de ações, não. Tá. Então, olha só. Bem, talvez é porque é uma coisa um pouco mais específica aqui no caso aqui do CPC, né? E na verdade também é corriqueiro no mercado de capitais. O que acontece? Esse CPC, ele está dizendo o seguinte, né? Que a empresa ela pode remunerar, ela pode pagar, né? Colocar ali dentro do seu plano de remuneração, e normalmente, como eu disse, o mais comum é fazer isso com o empregado, né? A gente vai remunerar o empregado ali com ações efetivamente da companhia, que quando eu falo ações, são aquelas ações mesmo, aquela menor parte lá do capital, do capital social daquela empresa. Ou opções de ações. O que seria, no caso, essas opções de ações? A gente sabe que as ações elas são negociadas em bolsa, né? Então, por exemplo, eu tenho uma ação da companhia X. Cada ação daquela companhia X, hoje ela vale, vamos supor, R$ 30, cada ação. Se eu estou dando aqui, no caso, né, a opção de tanto remunerar meu colaborador, né, meu funcionário ali, ou até mesmo, né, como eu estou dizendo, que pode acontecer, é menos comum, mas pode acontecer de remunerar também algum fornecedor com opções de ações. Essas opções de ações seria o quê? Aquela ação no futuro. Então, por exemplo, hoje essa ação vale 30. Lá no futuro, vamos supor, né? Ela pode valer 40, ela pode valer 50, quanto ela pode valer 20, ela pode valer 10. Porque como eu estou tratando de ações, né? O mercado, ele é o quê? Flutuante. Então, se eu tenho uma flutuação no mercado ali, aquela ação ela pode variar o valor. Então, quando se faz, né, quando a empresa ali dentro daquele conselho, ela faz a opção ela faz a opção de pagar, né, os colaboradores ali com opções de ações, o que ela pode fazer? Ela pode pré-definir o valor daquela ação. Normalmente ela faz assim, né, colocando um preço mais barato, dando a condição para o empregado, né, ali adquirir aquelas ações pelo aquele preço que ela colocou. Então, por exemplo, hoje a ação vale 30, eu posso colocar que com a opção de ação ele vai poder comprar aquela ação no valor de R$ 2,99. Então, ele poderia comprar, por exemplo, 100 ações ao preço de R$ 2,99, ao invés de comprar por R$ 30. Então, isso também é possível a gente fazer dessa forma, né? A empresa entregar a ação efetiva que ela tem daquela companhia ou oferecer ao empregado a opção de ação, tá? Que é essa ação mesmo no futuro e normalmente num preço bem mais baixo do que aquilo que é praticado no mercado. Então, aí, no caso, o próprio colaborador ele vai poder comprar aquelas ações, né, com um preço bem menor, né, quase que simbólico ali, para poder ganhar mesmo aquela ação ali, tá? Aquela ação, quando eu falo aí, é parte do capital ali social da empresa, tá? E isso vai acontecer em qual contexto? Isso só vai acontecer, por exemplo, se determinada meta ela for batida, ela for cumprida. Por quê? A empresa, o interesse da empresa, né, especialmente as empresas de sociedade anônima, é fazer com que a empresa ela cresça e que os valores das ações dela, né, no mercado, subam. Vocês podem ver aí que qualquer coisa que acontece aí na economia e que desestabiliza um pouco aí o mercado financeiro, aí as ações da empresa sobem, desce, aí fica aquela loucura, né? Aí as empresas perdem valor na bolsa. Por quê? Porque as ações perderam valor. Então, não é interessante para as empresas ali
com que as ações dela percam valor. E o que vai fazer essas empresas ganhar valor de mercado, né? É a boa gestão, o crescimento ali da empresa, né? Então, ela vai estimular ali, né, aos colaboradores através desse pagamento com ações. Então, o empregado ele vai ali realmente trabalhar com todo afinco para que aquelas metas colocadas ali para a empresa, elas sejam cumpridas, né, elas sejam atingidas, a fim de que eles consigam também fazer parte ali do quadro societário ali daquela empresa, né? E ele vai continuar trabalhando ali com aquele objetivo de fazer com que cada uma daquelas ações seja cada vez mais rentáveis e mais remuneradas, porque isso também é interessante para o empregado. Então, esse CPC, gente, ele vai estar bem ligado aí nas questões relacionadas a políticas, né, de remuneração de empregado. Né? Então, vai estar bem ali juntinho ali com as questões mais de pessoal, né? Quando eu falo de pessoal, são lançamentos referente mesmo às despesas que a gente tem com o pagamento de empregado. Tá? Então, esse é o principal objetivo do CPC. Deu para poder compreender um pouquinho qual o contexto que pode acontecer esse pagamento de ações, com ações? Deu para poder entender antes da gente seguir? Deu sim, professor. Deu? Então tá. Não entendeu, me para, tá? Então, já que agora a gente sabe do que se trata, né, esse CPC, e o que eu estou chamando de pagamento baseado em ações, a gente precisa entender o seguinte, que esse pagamento, ele pode acontecer, essa remuneração, ela pode acontecer de duas maneiras, tá? E isso, normalmente, quem faz a opção de como isso vai ser pago, normalmente é a empresa, que a gente chama que ela, na verdade, vai outorgar ali aquele pagamento, né? Então, é a outorga. Então, esses pagamentos, eles podem acontecer, né? Em dinheiro, tá? Somente utilizando o valor da ação no mercado, eu vou explicar isso melhor, ou a gente pode efetivamente remunerar, pagar o colaborador ali com ações efetivamente ali dentro, saindo do seu capital social, tá? Ou seja, aumentando, na verdade, ali o capital social. Então, vamos colocar o seguinte, que também é um tipo de opção de ação, tá? Eu vou colocar o seguinte, olha, colaboradores, empresas, estamos aí, né, aí trabalhando na Petrobras, né, Petrobras é empresa brasileira, forte, empresa de brasileiros, a gente vai trabalhar com todo afinco para até 31 de dezembro a gasolina estar tá a R$10, porque já está 7, R$10, daqui a pouco está quase aí. Então, vamos supor que aí os funcionários trabalham ali e consiga colocar aquela gasolina ali a vender a R$10. Aí ele vai e cumpre ali aquela meta, né? Então, cumpriu ali aquela meta, né? Ele vai remunerar cada um dos empregados, né? Com 100 ações da empresa, né? Pagas ali no valor de mercado. Então, hoje, né, o valor de mercado ali de cada ação ali da Petrobras, vamos colocar assim, tá R$10. Então, se eu vou remunerar eles, vou pagar, dar 100 ações para cada um dos empregados, ou seja, são R$1.000, né? Para cada empregado ali que eu vou pagar, porque eu estou pagando ele com o valor da ação de mercado, só que eu vou pagar em dinheiro, tá? Então, é como se fosse uma gratificação, uma bonificação ali para o meu empregado. Então, quando chegar 31 de dezembro, né, que a gente está encerrando o balanço, e eu tenho que reconhecer aquele pagamento ali para eu poder pagar o meu colaborador. Então, qual vai ser o lançamento contábil que nós vamos fazer quando essa transação, né, ela for realizada, for liquidada, na verdade, em caixa, ou seja, em dinheiro? Os lançamentos, gente, é o mais simples aqui do CPC. Por quê? Independente se a gente vai pagar o colaborador
em dinheiro ou com instrumento financeiro, que a gente vai falar aqui, né, nós vamos sempre reconhecer aquilo como uma despesa de remuneração de funcionário. Ou seja, é como se fosse uma despesa com salário, tá? É uma despesa ali mesmo de eu remunerando o meu funcionário. Então, qual que é a diferença? Se eu for liquidar ele em dinheiro, em caixa, qual que vai ser a minha contrapartida? Um passivo. Eu vou reconhecer despesa e eu vou creditar um passivo lá. Remuneração de empregado baseada em ações. Tem uma conta lá no passivo especificamente para aquilo, tá? Agora, se eu tiver remunerando, né, aquele serviço ou produto adquirido e eu vou pagar na entrega de ações aqui, no caso, né, ou opções de ações, no caso, se o valor da ação for menor no futuro, o que que vai acontecer? Eu vou creditar a mesma coisa, primeiro, debitar a despesa com remuneração de empregado normalmente, tá? E eu vou creditar aqui o patrimônio líquido. Não vou adentrar agora, nesse momento aqui, na conta do patrimônio líquido, não, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que, que a gente tem de especificidade aqui de dentro do CPC, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse pagamento, ele pode ser realizado tanto em dinheiro ou com ações. Quando a gente vai fazer a contabilização referente ao pagamento em dinheiro, a gente vai fazer um crédito, um débito na despesa, sempre um débito na despesa e um crédito lá no passivo. Se eu estiver remunerando com ações efetivas ou opções de ações, é o débito na despesa e um crédito lá no patrimônio líquido, que a gente vai ver quais são as contas daqui a pouco, tá? Então, olha só. Quando a gente for fazer, né, esse pagamento, né, e eu vou liquidar com o caixa, tá? Com o dinheiro efetivamente, o CPC, o que que ele vai colocar? Ele vai explicar que a empresa, no caso ali, a entidade, ele vai precisar mensurar os valores ali daquele passivo que ela reconheceu por meio do valor justo do passivo. Tá? E o valor justo do passivo, ele tem que corresponder ao valor justo do instrumento patrimonial. Aí fala, nossa, Gislene do céu, você falou grego agora para mim. Não tem problema, eu vou explicar, vou traduzir isso aqui para vocês. O que que acontece? Normalmente, quando as empresas, elas vão remunerar os empregados ali e vai pagar com valores baseados em ações, né? E vai remunerar o valor em dinheiro. O que que acontece? A gente viu agora na tela anterior que o lançamento que a gente faz é debita a despesa de remuneração ali com o pessoal e credita o passivo, né? Quando eu credito ali, eu creditei o passivo, isso em 31/12, vamos colocar 31/12 agora de 2021. Só que eu só vou pagar o meu colaborador, eu só vou pagar ele, por exemplo, em janeiro ou em fevereiro, ou em março, dependendo de como que for a política ali remuneratória daquela bonificação, vamos chamar assim, né? Porque as empresas normalmente elas não costumam pagar dentro do mesmo exercício, ela costuma pagar ou no mês seguinte, ou 1 ou 2 meses depois que se encerra o exercício social. Então, a gente vai virar o balanço com um passivo ali, né? Para poder pagar e remunerar aquele empregado. Porém, a norma fala que esse passivo a gente precisa atualizar ele conforme o valor justo. Aí a gente vai dar um passinho para trás e vai lembrar lá do conceito de valor justo. O que que é o valor justo? O valor justo normalmente é aquele que a gente vai conseguir, né, vender ali um produto de uma maneira que não esteja, que seja sem pressão ali, né,
de ambos os lados, né? Ou seja, aquilo que o valor que o meu comprador ele está disposto a pagar e aquilo que eu acho que realmente aquele bem ele vale, né? Ou quando isso não acontecer, e se a gente não souber qual que é o valor de mercado, normalmente isso vai acontecer, essa negociação ali entre os dois, ou quando houver um mercado principal, o mercado principal ele vai dizer para a gente qual que é o valor justo. Nos meus exemplos, eu costumo usar sempre a questão do carro, só que aqui nós estamos falando de ações. Quando eu estou dizendo aqui de ações, o valor justo e o mercado principal, quem é? A Bolsa de Valores. Então, o valor justo daquela ação ali é o valor que aquela ação está sendo negociada na Bolsa, né? Então, como eu estou fazendo isso aqui em 31/12, é a data do reporte, né? Ou a data do fechamento, que a gente já viu isso também lá no outro CPC. Então, o que eu preciso fazer? Em 31/12, eu fui lá e fiz o reconhecimento lá da minha obrigação de remunerar o meu colaborador, né? Lá em 31/12. Então, eu falei que eu vou remunerar com 100 ações. Em 31/12, cada uma daquelas 100 ações valia R$ 30, né? Então, se valia R$ 30, R$ 3.000 ali, eu vou contabilizar como a despesa de remuneração, né, de pessoal, conta crédito lá no meu passivo, no valor referente de pagamento baseado em ações, remuneração, né, de empregados baseado em ações. Ok, R$ 3.000 ali. Só que eu só vou pagar efetivamente aquele valor só, por exemplo, em 31 de março. Como eu estou no mercado, né? Estou trabalhando com ações, as ações aqui no mercado aberto, elas flutuam, né? Então, o valor daquela ação, ela pode ser em 31/3, um valor que vai ser mais do que R$ 30, ou ela pode ser menos do que R$ 30, né? Então, eu preciso ajustar, conforme o CPC 10 está dizendo aqui, que eu preciso ajustar esse passivo no valor justo correspondente ali ao mercado, tá? Aí, no caso aqui, quando eu estou falando o valor justo dos instrumentos patrimoniais, esses instrumentos patrimoniais aqui são cada ação negociada ali na Bolsa, tá? Então, olha só, o que agora traduzindo aqui para vocês. O CPC 10 nos explica que a entidade deve mensurar os serviços, né? O que é o serviço? É a despesa da remuneração ali com o pessoal, né? Que é aquela despesa ou aqueles serviços que aqueles meus colaboradores me prestaram, que atingiram a meta e eu estou contabilizando ali. Então, são os serviços e o passivo incorrido por meio do valor justo do passivo. Então, eu peguei lá, reconheci a despesa e eu creditei o passivo. Quando eu creditei o passivo, eu peguei esse passivo aqui que aconteceu, que já foi incorrido, e eu estou contabilizando ele conforme o valor justo aqui do passivo, que eu peguei o valor da ação, né, no dia 31/12 e reconheci ali. Ótimo. Aí, o que ele está me dizendo mais aqui? O valor justo do passivo correspondente, por sua vez, ao valor justo dos instrumentos patrimoniais que serviram de base para a transação. Então, ele está me dizendo aqui que esse valor justo aqui, né, ele corresponde, na verdade, ao valor justo de cada ação que serviram como base para eu fazer essa transação, para eu reconhecer esse valor. Então, se eu vou pagar 100 ações a R$ 30, R$ 3.000. Se cada ação valesse R$ 1, eu pegaria 100 ações vezes R$ 100, tá? Então, o valor justo aqui desses instrumentos patrimoniais que serviram como base é o valor da ação ali negociada na Bolsa de Valor, ok? Entendido, gente? Então, olha só, continuando aqui então, né? Olha, na medida em que o valor justo do passivo corresponde ao valor dos instrumentos patrimoniais, que instrumentos patrimoniais aqui são as ações, né?
que serviram como base para a transação, até que o passivo seja liquidado. Então, o que que isso aqui ele tá me dizendo, né? Que a entidade ela deve remensurar o valor justo desse passivo. Então, quando chegar em 31 de janeiro, eu tenho que pegar ali qual que é o valor da minha ação na bolsa, né? Em 31 de janeiro. Ah, eu contabilizei por 30, ela está valendo 31. Então, eu tenho que ir ali e ajustar a valor presente, qual que é o valor da minha dívida em 31 de janeiro. 28 de fevereiro, a mesma coisa, até chegar a 31 de março, que é quando eu vou liquidar a minha dívida, que ela tem que estar conforme o valor justo praticado ali no mercado, ou seja, valor de mercado, tá? Então, a cada período aqui, no caso de reporte, a gente precisa atualizar os valores desses passivos, tá? Então, qualquer mudança que acontecer no valor justo, tanto para mais quanto para menos, elas precisam ser reconhecidas lá no passivo, que eu vou mostrar agora quais os lançamentos que a gente vai fazer, e também no resultado do período. Por quê? Porque isso aqui ele vai ser, na verdade, um valor justo ajustado, é um instrumento, né, financeiro ajustado por meio do resultado. Então, a gente vai ter que reconhecer ali, né, esse ganho ou, na verdade, ali aquele aumento da despesa ali da empresa no resultado. Por quê? Quando a ação o valor da ação for maior, maior vai ser a minha despesa. Então, por exemplo, lá em 31/12, eu reconheci 100 ações no valor de R$ 30, R$ 3.000. Em janeiro, cada uma daquelas ações estava valendo R$ 31. Então, 100 ações a R$ 31 dá 3.100. Então, eu tenho que ir lá e ajustar a minha dívida em 100. Então, eu vou aumentar o valor do passivo e debitar ali uma despesa, né? Se, por exemplo, se ir lá em 28 e em 31 de janeiro, ao invés dela estar valendo R$ 31, ela estivesse valendo R$ 28, né? Pior para, no caso ali, o empregado, né? Que o valor da ação diminuiu, ele vai receber menor, vai receber a menos, mas ainda assim para ele é interessante. Então, seria 100 ações no valor de R$ 28, que daria 2.800. E ela já tinha reconhecido lá os 3.000 em janeiro. Então, o que que ela teve? O que aconteceu? Diminuiu o passivo dela e ela teve uma receita. Tá? Então, a gente precisa reconhecer isso tanto lá no passivo, quanto também no nosso resultado. Então, o lançamento que é feito, quando a gente vai fazer esses ajustes, é justamente, na verdade, são esses 3 lançamentos aqui. O primeiro, quando a gente vai reconhecer aquela despesa ali, né, que eu vou remunerar o meu empregado baseado nas ações, eu debito aqui, né, essa despesa com remuneração e credito passivo lá, passivo de remuneração baseado em ações. Agora, quando a gente for fazer os ajustes, né, aqui eu trouxe um exemplo, né? Como se o valor da ação tivesse diminuído, o que que eu vou fazer? Eu vou debitar uma conta de ajuste do passivo de remuneração baseada em ações. Percebam que a gente não pode fazer o ajuste diretamente na conta lá do passivo de remuneração baseada em ações. Por que que eu não posso fazer esse lançamento direto nessa conta aqui? Por... Professora, Sim. pintou uma dúvida aqui. Ah, Esse reconhecimento, ele é sempre baseado no mês anterior, né? Porque e, você deu o exemplo aí, no ah, caso das ações valendo R$ 31, né? E aham, elas, no mês seguinte, R$ 28, ou seja, ela ah, teve uma perda aí no valor isso. de mercado. Aham. Aí a empresa vai reconhecer como receita financeira. E se for o contrário, se de 31 ela passar para 40, como, Aí por exemplo? ela vai acontecer a mesma coisa aqui, só que a gente vai ter uma aumento da despesa. Então, eu vou debitar Ah, tá. a despesa com remuneração baseada em ações e eu vou ter uma despesa financeira.
Entendi. Tá? Aí a Então, gente tem aqui uma despesa. Todo jeito, então, é baseado no mês anterior, pode ter uma despesa ou uma receita financeira, então, sempre no mês É no seguinte. mês, né? Isso, é sempre na data do fechamento ou na data do reporte. Então, por exemplo, Aham, é sempre nos finais, no final ali do mês, dentro da própria competência. Quanto que está valendo aquela minha ação ali naquele dia? No dia 31 de janeiro, no dia 28 de janeiro, no dia 31 de março. Tá? Não, Então, entendi. é sempre nos períodos de fechamento, tá? Então, Entendi. aqui eu Não, trouxe mas eu só. falo, eu perguntei para reconhecer receita financeira ou despesa financeira, a base é o mês anterior. A É isso base mesmo? é isso mesmo. É o, Ah, tá. é o tanto que já estava lá, quanto que você reconheceu no mês anterior, né? Eu estava Entendi, valendo X, agora está valendo Y. É como se a gente entendi. estivesse só realmente atualizando o valor ali daquela sua dívida, tá? Ali Entendi. realmente o valor que está ali sendo negociado ali na bolsa, tá? Então, se o valor da ação aumentar, a gente debita a despesa financeira, né? E credita aqui o ajuste do passivo, do remuneração baseada em capital, baseado em ações, tá? E se no caso a ação diminuir, ajusta aqui débito, ajuste do passivo e aqui no crédito aqui a receita financeira. E quando a gente for pagar efetivamente ali o empregado, né, a gente vai debitar o passivo e vai creditar ali o caixa ou o banco, porque o dinheiro literalmente ali já está saindo mesmo ali da empresa. Tá? Então, o lançamento, ele é básico. A única coisa que, no caso aqui, quando a gente vai fazer, né, o pagamento baseado, né, a liquidação vai ser em caixa, a gente tem que ter atenção para poder ajustar a valor justo, né, no período ali do fechamento ou do reporte, os valores ali baseados, né, em ações conforme o instrumento patrimonial, ou seja, o valor do instrumento patrimonial ali negociado na bolsa naquela data ali do fechamento do reporte, tá? É a única questão aqui no caso, quando a gente tem essa liquidação por caixa, ok? Entendido? Entendido, professor. Beleza. Entendido. Aí agora a gente tem a outra forma como a gente pode liquidar, né? Como eu disse, a gente pode liquidar com caixa ou a gente pode liquidar em ações, né? Com instrumentos patrimoniais, que é a própria ação mesmo, né? Quando eu falo instrumento financeiro é lá, né? O passivo, o ativo, lá a gente já estudou, e os instrumentos patrimoniais aí eu estou falando já mesmo lá de patrimônio líquido, que normalmente está reportada ali a questão do capital social, capital próprio ali, as ações ali de cada um dos acionistas, tá? Então, esse CPC, o que ele vai trazer para a gente? Que para as transações, quando eu for pagar, né, baseado nessas ações que a gente vai liquidar pela entrega do instrumento patrimonial, ou seja, pela entrega efetivamente da ação, né? A empresa ela deve mensurar o produto ou o serviço, porque que já vocês podem perceber que entrou aí os produtos, que é quando a empresa ela vai também negociar esse tipo de pagamento com os fornecedores, tá? Isso não é muito comum, isso praticamente não existe. A norma ela menciona isso, né? Mas no mercado mesmo, gente, normalmente só remunera os empregados, tá? Eu até hoje eu nunca vi uma empresa que trabalhasse com remuneração assim dos fornecedores, né? Mas como pode acontecer, a norma vai mencionar, mas normalmente o mercado faz a remuneração apenas pelos serviços recebidos ali pelo seu colaborador, tá? Então, quando ele for pagar, a empresa for pagar com instrumento patrimonial, o que vai acontecer efetivamente? Vai acontecer um aumento lá no patrimônio líquido, né? De uma forma bem direta. Por quê? Porque eu vou aumentar as ações ali e eu vou pagar aqueles empregados através de ações. E também, claro que sempre
pelo valor justo dos produtos ou dos serviços ali recebidos, tá? Então, aí, no caso, é o valor justo ali de cada um dos que os empregados, na verdade, trabalhou ali e conseguiu atingir a meta, e conforme também, né, gente, foi determinado lá atrás de quando foi outorgado a forma e a quantidade que seria remunerado cada empregado ali com a ação. Então, aqui, olha, o que a gente vê? Que o valor justo aqui, né, dos serviços, ou no caso aqui dos produtos, ele vai efetivamente gerar o quê? Um aumento do patrimônio líquido, tá? E aí, aqui também, no caso, o patrimônio líquido, a gente está vendo aqui que a setinha, ela vai e ela volta. Por quê? Porque quando eu consigo atingir uma meta aqui, né, que esses empregados, eles conseguem atingir uma meta, normalmente, o que vai acontecer? O lucro da empresa ele vai ser bem maior, porque o pessoal conseguiu bater aquela meta ali, conforme o planejamento. Então, quando ele consegue aquele lucro maior, ele está aumentando aqui o patrimônio líquido, que também vai aumentar, no caso aqui, a remuneração dos serviços também ali prestados por aqueles empregados, né? Então, na verdade, é um ciclo mesmo, né? A empresa ela tem interesse que o valor da ação suba. O empregado que tem ação na empresa tem interesse que as ações também continuem subindo. Por quê? Porque ele tem ação. Então, quanto maior valer a ação, maior é a parte, maior é o dinheiro que ele tem ali investido, né? Então, é um ciclo mesmo ali que interessa tanto para a empresa quanto também para o colaborador, tá? Agora, o que a gente tem de diferente naquela forma de liquidação que a gente falou anteriormente, que é a liquidação em caixa? Qual que é a diferença? A diferença, gente, vai ser somente a parte aqui de qual conta que a gente vai, que nós vamos reconhecer a parte do crédito. Por quê? A gente já entendeu, já ficou claro, acredito para todo mundo, que quando aquele empregado conseguiu atingir aquela meta ali, e eu estou bonificando ele, eu vou ter uma despesa com remuneração. Então, foi o que eu disse, né? Sempre a gente vai reconhecer a despesa, tá? Então, olha só. Costuma, gente, vocês vão ver, vocês viram aqui, olha, no slide anterior, que ele fala aqui, valor justo dos serviços prestados ou dos produtos adquiridos, tá? Então, como eu disse para vocês, o mais comum no mercado são os serviços prestados. Praticamente nenhuma empresa, ela trabalha com essa remuneração baseada em produtos adquiridos. Mas vamos considerar que ainda, né, que não seja comum, aconteça de vou remunerar o meu fornecedor baseado também aqui nos produtos que eu adquiri ele, baseado nas ações, né? Eu vou remunerar conforme ali as ações. De qualquer maneira, sempre eu terei uma despesa. Por quê? Porque aqueles valores ali, né? Aqueles produtos adquiridos, tá? Ele não vai ficar lá no ativo. Ele não vai ser um ativo que vai ficar lá para mim disponível. Por quê? Porque eu já coloquei ele ali dentro do meu processo. Pode ser uma matéria-prima que ela vai ser transformada, né? Então, de qualquer forma, a gente sempre vai ter uma despesa, tá? Então, aqui eu tenho a despesa. Só que, diferente do que a gente teve lá na liquidação baseada em caixa, que a gente tem um passivo lá, dentro aqui da minha opção de pagar, de transferir instrumento patrimonial, o que eu vou fazer? Eu vou creditar uma conta de reserva de capital. Aí você fala, mas por que eu vou creditar uma conta de reserva de capital? Eu não posso fazer o lançamento direto aqui na conta de capital social? Não seria mais fácil? Porque eu já estou aqui dentro do PL, eu faço esse lançamento direto? Na teoria, sim. Só que nós temos que considerar o seguinte: como eu estou dizendo e estou falando sobre ações, ações são para empresas, normalmente sociedade anônima, especialmente aquelas que negociam suas bolsas, as suas ações na bolsa,
Se eu estou dizendo de uma empresa de um porte maior, né, que negocia suas ações na bolsa, ela vai ter normalmente um estatuto que vai regular ela ali. E normalmente, conforme os estatutos, só pode haver aumento de capital aprovado por assembleia ordinária. Então, para eu aumentar o capital, eu tenho que solicitar, tenho que convocar uma assembleia, e lá dentro da assembleia, os acionistas aprovar aquele aumento de capital. Então, por isso que normalmente a gente primeiro acredita que é a reserva de capital e só depois dessa assembleia que vai aprovar o aumento desse capital que a gente transfere da conta de reserva de capital e faz o aumento efetivamente aqui do capital social. Agora, tem mais uma questão aqui quando eu vou transferir as ações, um instrumento patrimonial mesmo. Por quê? Normalmente, essas ações, essas empresas que têm ações na bolsa, elas são custodiadas, né? Essas ações elas são custodiadas e elas são ali, né? Escriturais, ações escriturais. Então é o seguinte: é um tipo de ação que você vai lá, você vai adquirir, você vai pagar, o pessoal, né? O custodiador, ele vai vincular o seu CPF àquela ação, ou seja, que você é realmente dono daquela ação, mas não é uma ação que você vai simplesmente vai fazer como você vai ali na padaria comprar um pão. Vai lá, pagou pelo pão e trouxe o pão para casa. Não é assim. Você então não vai trazer um certificado de ação para você, não. Então, só vai ficar vinculado lá ao seu CPF. E o que acontece, gente? Aqui, quando eu estou dizendo de capital social, de ações, as ações são escriturais, né? E conforme o estatuto. Então, se lá no estatuto está dizendo que eu tenho 1.000 ações, cada ação no valor nominal de R$ 1, o valor do meu capital social é de quanto? De 1.000. Se eu disse para o meu empregado que eu vou remunerá-los com 100 ações, né? 100 ações, se ele bater a meta, eu vou remunerar em 100 ações. Só que quando a gente vai aumentar o capital social aqui, eu tenho que aumentar, eu vou reconhecer aqui para ele conforme o valor da ação que está no estatuto, que tem que ser esse R$ 1. Aí você vai falar, uai, mas como assim, Gislene? A ação não vale R$ 30 no mercado? Sim, vale R$ 30 no mercado. Só que isso é mercado de capital. Aquilo ali é capital financeiro, é um mercado financeiro. Aqui a gente está falando do contábil. Então, quando eu faço esse lançamento aqui, eu tenho que fazer conforme o montante que eu tenho de capital social e conforme está lá no estatuto. Aí você vai virar, e vai falar assim, mas aí, coitado do empregado, ele levou tinta aí. Não compensa ele trabalhar esse tanto para poder adquirir 100 ações ali a R$ 1. A R$ 1, gente, aqui no contábil. Se ele pegar essas 100 ações e for lá no mercado vender, essa ação ela vale 30. Então, ela não vale 1. E qual que, entre aspas, ali foi o custo dele para adquirir aquela ação? 0, entre aspas, né, gente? Porque ele trabalhou igual um louco ali para poder conseguir para poder bater aquela meta. Então, não é que foi de graça, mas ele está recebendo ali 100 ações que vale R$ 30. Então, ele já embolsa ali para ele aqueles R$ 30, ele vai ser feliz, entendeu? Vai pegar o dinheirinho dele, vai ser feliz lá em Paris, né? Então, ele tem ali aquele dinheiro. Então, para ele é interessante. Por que eu estou chamando a atenção aqui? Porque no caso, quando a gente for fazer o lançamento contábil aqui, aí eu estou falando aqui de contábil apenas. Nesse caso, eu tenho que fazer conforme está no capital, no estatuto.
tá? Então, eu vou pegar aquele montante aqui, que eu tenho aqui de despesa, né, que também está reconhecido aqui dentro da conta de reserva de capital, e eu vou aumentar o meu capital social com a quantidade, né, de cota de ações, conforme o valor aqui que eu reconheci lá como despesa e como reserva de capital, tá? Então, é isso. A única diferença que a gente tem em relação à liquidação do caixa quanto instrumento financeiro é isso, tá? E aqui no caso, a gente vai fazer os ajustes ali baseado nas ações da mesma forma, no caso ali, todos os meses, tá? A mesma coisa aqui. Só que quando a gente for fazer o aumento aqui do capital, vai ser pelo valor nominal ali de cada ação, porque a gente tem um estatuto que vai prever aquele valor ali, tá? Então, a não ser que todos os anos os acionistas eles procurem, né, atualizar o valor ali do capital social conforme o mercado. Mas normalmente, gente, isso não é o comum, tá? Porque isso é um valor de mercado. Outra coisa é o valor do capital social conforme o estatuto. Para o empregado, isso pouco importa. Por quê? Porque essas ações, elas só são comercializadas em bolsa. E a bolsa é o valor de mercado, é o valor justo. Então, ele vai ser remunerado conforme o valor justo que é praticado lá na bolsa quando ele for vender, ou no caso, né, pode vender, ele pode continuar acumulando ali a quantidade de ações crescendo ali dentro da empresa, tá? Entendido? Deu para poder entender, pessoal, aqui? Como que funciona o pagamento baseado em ações? Sim, professor. Dúvida aí? Dúvida, gente? Quem dera se todo CPC fosse mais tranquilo igual esse, professor. Esse é tranquilinho, né? Esse é bem tranquilinho mesmo. Ele é bem tranquilinho. Mas, enfim, é isso. O que acontece? Vocês já estão com. Eu vou mandar tanto esse slide, vou mandar também para vocês aquele conteúdo do livro que já está lá dentro do sistema de faculdade para vocês do Saga. Vocês já estão com acesso aos exercícios lá? Ô, professor, eu nem acessei ainda esse sistema aí do Saga para ver esse exercício. Eu ia até te perguntar, porque até agora você passou 2 atividades só para entregar, né? Aí eu queria saber como que vai ficar, se a gente vai ter que acessar por né? lá, ou se você vai postar, igual você Não, eu fez vou postar. da outra vez. Não, eu vou Ah, tá. postar. Pode ficar tranquilo que eu vou avisar, eu aviso com antecedência e posto, tá? Tá. Porque não, então o que que eu faço? Eu vou tentar pegar, eu não sei se vocês têm lá, porque aqui não assim, é mais complicado da gente fazer exercício numérico com esse tipo esse tipo na verdade, de assunto, né? Mas de qualquer forma, o que que eu percebo aí, porque eu fiquei mais preocupado, porque o pessoal que está fazendo aí os exames de suficiência, né? E como vocês também vão fazer, normalmente o CPC-10 ele cai muito mais a parte teórica do que a parte numérica. E o pessoal sempre pega essa questão de como que é o reconhecimento, na verdade mesmo, no caso ali da despesa, né, do serviço ou do produto, mesmo aqueles, né, que está sendo ali, que tem a remuneração baseada em ação. Né, ela pega, inclusive, a parte dos produtos, que não é muito comum a gente ver no mercado. Mas o que que acontece? Sempre, gente, sempre a gente reconhece a despesa, tá? Então, a gente não vai reconhecer no resultado, não vai reconhecer lá no passivo, nem lá no ativo, no caso, né, que tem muita gente que confunde, acha que adquiriu ali produtos e vai pagar baseado em ação, que aquele ali vai ficar lá no seu ativo. Não vai, é despesa,
tá? Então, a gente sempre vai reconhecer ali a despesa. Então, para poder, o que eu vou fazer? Eu vou tentar baixar o exercício que tem lá já, e aí qualquer coisa eu mando para vocês lá no grupo, tá? Para quem não tiver conseguido acessar aí. Tá bom? Beleza. Eu me perdi aqui no áudio, professor. É para entregar na próxima aula esse exercício? Não precisa entregar na próxima aula, é só mesmo um exercício que vocês podem fazer e dar uma lida, né, no conteúdo que eu vou mandar, junto com os slides, e ver mesmo se vocês conseguirem absorver a parte teórica aí bem do CPC. Porque você entendendo bem aí a parte teórica, não tem o que errar, né? Até porque é um CPC mais simples, né? Ele é mais tranquilo Aham. de se entender, Ah, tá? É então só tá. mesmo Então exercício. continua com os 2 exercícios sobre a VA4, então, né? Isso. Ah, Aí a tá. próxima, a 3, eu aviso vocês com antecedência, Ok. tá? Então é isso, gente. A gente fica por aqui, né? Bom final de semana para vocês. Semana que vem, bom feriado, né? E bom descanso aí. Tá bom? Tá ok, professor. Obrigado, Obrigado. professor. Nada, Bom gente. descanso. Boa Um noite. Tchau, abraço. tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.